muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-haja um Chico Coração. Afro-estadoções e internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o Ismael Manuel, percorri vários quilómetros para vir ao encontro do empresário super talentoso, com quem tenho o prazer de falar já agora, Dr. Rosário Quevota. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ismael. Muito obrigado aos nossos internautas. Muito obrigado, Angola, Portugal, Brasil, todos os países de expressão portuguesa. Boa. Já agora, eu vou direito ao assunto. Quero conhecer um bocadinho a história do empresário Rosário Quevota. Como é que começou? Quais são os passos, as dificuldades que teve? Vamos por passo. Boa. Diga-me, como é que começou então o mundo do empreendedorismo? Rosário Quevota, algum momento da vida, teve que entender que teria necessariamente que começar no mercado empresarial. E isso acho que também por conta do meu pai, que foi empresário, mas infelizmente, quando eu nasci, ele já havia falido, né? E nesse período ele foi dando alguns conselhos, algumas sugestões do que fazer e não fazer. E por sua vez, no momento em que ele mais precisava, que foi o momento em que ele teve um acidente vascular cardíaco, nesse período, ao invés de eu ter ido para ou começado a empreender, eu fui para as Forças Armadas. E depois das Forças Armadas, decidi então largar esse grande desafio que tive de vida e começar a empreender. No mercado empresarial comecei com a Imperial Taxi. Ok. Muita gente conhece, foi uma empresa minha só. Eu comecei com táxis, mas eram carros subalugados. Do tipo, eu alugava para a Escofa e algumas empresas, por sua vez, inclusive também a Xana, né? E por sua vez eu realugava esses mesmos carros. Só que chegou uma fase que ficou bem complicada porque os grandes players na altura entenderam que deviam começar esse negócio também e eles dominaram o mercado. Ou fui obrigado a fechar porque entendi que naquele período não tinha mais um espaço ou um mercado para mim. Ok. Então começou a carreira do mundo empresarial em Angola, certo? Exatamente. Começou com os táxis, Exatamente. posteriormente continuou, mudou. Eh, Como é que foi chegar até então ao mundo do empreendedorismo, mas na área imobiliária? Isso acontece depois de eu ter passado por essa experiência de táxis e não táxis, tive as dificuldades que tive, decidi entrar para agricultura, agropecuária, esse segmento agrícola, posso assim dizer. E nessa fase tive algumas cedências de espaço, inclusive também pertencia a uma pequena cooperativa de camponeses, a Campo Suor, no Bengo, e por sua vez eles cediam-me espaço e eu também fazia questão de ceder espaço a oficiais superiores, oficiais generais das Forças Armadas, no caso. Oficiais generais já são das Forças Armadas, né? Aqui há um erro de concordância. No entanto, coloquei-los lá também. E nesse período fracassei também, porque entendi que não era o lugar propício.
E nessa fase eu adquiri dívidas muito altas. Lembro que na altura eram 11.660.000, pareciam ser 1 bilhão, se calhar, ou 2. Foi muito, 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 muito difícil. E essa fase foi a fase que eu tive que me redescobrir. Na altura já tinha apenas um filho e por sua vez estava a viver muita instabilidade no meu relacionamento, fruto também da minha condição financeira. Foi então que eu me dediquei a me redescobrir, a buscar a Deus. E eu lembro que em um monte de oração fui fazendo orações a Deus, pedindo de fato casa. Era uma coisa que eu não pedia, era uma coisa que eu não buscava. Eu não me dedicava para questões pessoais. Eu buscava mais a Deus para questões de ajuda a outras pessoas e coisa parecida. E lembro que depois de eu ter feito a oração, então, pedindo a Deus para que Ele me desse uma casa de modo que eu colocasse a minha família e me dedicasse à obra dele. E por sua vez, Deus tenha falado comigo que não iria me dar uma casa, mas iria me dar condomínios. E depois de eu ter descido com essa palavra, tudo mudou completamente. E comecei por parceria a outros projetos imobiliários, até então eu ter decidido fazer o meu próprio condomínio. Nessa fase, comecei com o Planalto do Quino e tenho inúmeros projetos, mas esses inúmeros projetos são de parcerias. E já o Planalto do Quino é um condomínio meu mesmo. Ok, A falando 100%. do Planalto do Quino, sente que o condomínio Planalto do Quino é um processo ou é um projeto de sucesso ou é um projeto de fracasso? O Planalto do Quino é um projeto de sucesso e eu lhe Ok. posso garantir porque, ou posso esclarecer porque faço essa afirmação. Quando eu comecei o projeto Planalto do Quino, eu projetei apenas para 165 moradias. Isso eu faço questão de falar em quase todas as entrevistas e lugares que vou. E essas 165 moradias, não só alcançamos a meta como superamos essa fase, mas infelizmente toda e qualquer trajetória tem os seus desafios, posso assim dizer. E o desafio que nós tivemos com o Planalto do Quino foi porque nós não esperávamos que tivesse todo o sucesso, toda essa adesão ou toda essa aderência que acabou havendo. Só para nos situarmos aqui, o Planalto do Quino em Angola foi o seu maior projeto enquanto empreendedor ou não? Não. Eu tive projetos muito mais Abrangentes? abrangentes. Ok. Por exemplo, eu também trabalhei algum período nas centralidades. Algumas pessoas não sabem disso, mas eu também dei o meu contributo para a centralidade do Quilamba, algumas centralidades. Mas falando especificamente do Planalto do Quino, o Planalto do Quino, se não fosse por essa onda de corrupção dentro da própria instituição e também a corrupção dos meus clientes ou meus clientes a corromperem os meus funcionários, talvez não teríamos alguns fracassos que acabamos tendo, ou as exposições que Ok. acabamos As tendo. exposições, quando fala das exposições dos fracassos que acabou tendo, fala-se daquelas dívidas que, conforme estava a falar no princípio, contraídas. Não, Ok? não. O que que acontece? Por exemplo, no condomínio Planalto do Quino, eu quando projetei o Planalto do Quino, fruto da informação ou das unidades das quais estive inseridas, eu acabei obtendo muitas informações, né? Informações inerentes ao Estado, inerentes ao nosso próprio país. E por sua vez, o que que acontece? Houve determinadas pessoas que foram desenvolvendo projetos no Talatona, projetos Similares. até não, projetos maiores Ok. do que eu projetei. E por sua vez, essas pessoas, de uma ou de outra forma, elas condicionavam o desenvolvimento de outras áreas. Do tipo,
E se os bairros que estavam praticamente perto do Talatona, eles tivessem algum desenvolvimento, eles acreditavam que esses projetos dos quais estavam a desenvolver para o Talatona não teria o grande êxito que acabou tendo. Então é como se eles tinham necessariamente, não é como, eles tinham que dificultar o crescimento e o desenvolvimento de bairros à volta, tudo para que os seus projetos tivessem maior aderência. E é daqui a onde o Planalto do Quino nasce e cresce, porque essas mesmas pessoas são determinadas ou eram determinadas figuras que também faziam parte do sistema de governação. Yeah. E elas condicionavam, né, o desenvolvimento de determinados lugares. Ok. Voltando. Ok. Pode continuar, pode continuar. Boa. Então, nesse período, elas estabelecem zonas como Camama, que fica, Benfica, todos esses bairros que, por sua vez, estavam dentro ou fazem parte do município do Talatona, eles não podiam ter o desenvolvimento esperado. E eu parto desse princípio, do tipo, não é possível que determinadas pessoas, pelo fato delas não terem milhões ou não terem grande capacidade financeira, que elas não podiam viver bem. Então, eu tinha necessariamente, ou tive a responsabilidade de entender que as pessoas, independentemente de qual seja a condição delas financeira, elas precisavam viver bem. Ok, então o projeto Planalto do Quino foi um projeto projetado para a camada mais baixa da Angola, para conseguirem adquirir uma residência que sabemos todos nós que não é nada fácil de adquirir. Exatamente. Okay? Muitas pessoas conseguiram se beneficiar. Há dados prováveis, eu estive a constatar os dados, e muita gente também ficou sem acesso. O que acontece é, e essa dificuldade de acesso é que traz o grande problema do Quino, porque no período em que houve essa abertura de adesão, nós priorizamos a média e baixa classe. Só que quem eram os grandes compradores era a média alta classe. E algumas pessoas entenderam que nós tínhamos um ecossistema desenvolvido para determinadas pessoas lucrar. Por exemplo, era um sistema de renda resolúvel. O normal é que algumas pessoas comprassem apenas uma moradia. Para cada família comprasse uma única moradia. Mas existiam pessoas que corrompiam para ter 2 moradias, 3 moradias. Inclusive, umas também usavam do poderio que tinham, né, na altura, sendo elas ministros, generais, deputados, eles ligavam diretamente para mim e vê a ousadia de alguns. Pediam determinadas casas, que eu, no caso, oferecesse determinadas casas, sem que elas pagassem. Do tipo, o meu pagamento seria a proximidade. Do tipo, se tu concordares, se tu deres, tu a partir desse momento tornas-se nosso aliado, tornas-se uma pessoa protegida. Exatamente. Ou seja, encostavam-se a você com o intuito de dar poder de proteção, nesse caso, e se beneficiar de algo que foi projetado para a camada mais baixa. Exatamente. Então essas dificuldades foram uma das coisas que lhe fez mudar de Angola para o Dubai para fazer investimento? Não só. É que essas pessoas, por sua vez, por terem muito poder, ou tinham muito poder na altura, algumas delas começaram a fazer cama, como diz, né, na gíria. A criar situações no sentido de eu ter problemas. Porque como eu ia rejeitando, e infelizmente nós temos uma classe de governantes em Angola, que elas não estão preparadas ou elas não estão... elas não sabem lidar com a palavra não sabem lidar com a rejeição. E infelizmente, quando elas têm essa abordagem ou essa condição, essa resposta, elas vão dificultando a vida daquelas pessoas que, sobretudo, se colocaram nessa posição. Nesse período, eu
tive muitas situações ao mesmo tempo, muitas situações. E delas, como eu era o responsável, sou o proprietário, tinha uma equipa, ou criei uma equipa que infelizmente foi irresponsável, mas que por sua vez eu precisava assumir as culpas. É desse princípio que eu comecei a ter determinados problemas, porque se para coisas boas eu assumia a responsabilidade, então para as coisas más eu tinha também de assumir. E ao assumir as responsabilidades, ou assumir as coisas más, eu comecei a ter determinados problemas e a minha integridade física estava em causa, bem como a da minha família. Não houve uma outra opção senão eu ter necessariamente que mudar de Angola. Ok, mudou de Angola para o Dubai por questões de sentir então ameaça à integridade física, Exatamente, o conforto e o bem-estar da sua família. Estando aqui no exatamente. Dubai, encontrou uma oportunidade certa de fazer investimento na mesma área ou teve que mudar? O que é que está a fazer agora no Dubai? Está há quanto tempo cá no Dubai? Boa. Em Dubai, agora estou a caminho de 5 anos. E quem olha para as minhas redes sociais, quem olha para a minha vida, quem olha para aquilo que ostento ou deixo de ostentar, acreditam que tudo tenha sido muito fácil, quando na verdade não. Eu, quando chego para Dubai, foi uma fase tanto quanto um pouco difícil, porque no período em que eu saio da Angola para Dubai, nesse exato período, eu tive as minhas contas não só bloqueadas, mas como um processo de difamação e calúnias, posso assim dizer. Mas, de uma ou de outra forma, as pessoas também têm razão por elas terem feito isso, porque existem coisas que não só me condicionam, como me incriminam, de fato, que eu esteja arrolado ou esteja envolvido a esses tais processos. E isso tornou as coisas muito mais difíceis. No caso, eu a vi para aqui, vim sem condições nenhuma e torna-se muito mais difícil ainda pelo fato de eu não ter vindo sozinho. Vim com os meus filhos, eu por sua vez trouxe a família toda para aqui e ao trazer foi muito difícil no princípio. Mas como sabe, nós que somos chamados e escolhidos para fazer a diferença, acabamos abraçando determinadas oportunidades. E as oportunidades que eu tive que abraçar são as que mudaram todo o meu conceito, toda a minha forma de pensar, de agir e de ver as coisas. Eu aqui faço exatamente o que faço em Angola, só que numa escala bem maior, com mais organização, com mais sabedoria. Houve algum choque cultural ou algum choque empresarial? Há sempre, porque eu vim com uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que tive que adotar aqui. Porque infelizmente ou felizmente, nossa Angola ainda é muito, muito desorganizada, onde tudo é possível. Aqui tudo é possível também, mas existem coisas que elas só são possíveis dentro daquilo que são os padrões, dentro daquela que são as metas estabelecidas pelo governo local. Ok. Ainda voltando um bocadinho para o Planalto do Quino, existe alguma pessoa que precisa de ser ressarcido? Já tá, o processo todo já está liquidado? Existe. E eu posso afirmar, eu tenho uma lista, inclusive de quase 55 pessoas no Planalto do Quino. Qual foi a grande dificuldade nessa questão nesse embaraço, nesse embrulho, nesses problemas todos que houve? A grande dificuldade foi que as pessoas sentiram-se obrigadas a ter necessariamente que correr para vias judiciais. E essas vias judiciais, infelizmente, é uma via muito corrompida em Angola. Infelizmente, em que as pessoas, quando entendem ou chegam determinados processos para a mesa delas, essas pessoas querem tirar determinados benefícios. E o que acabou acontecendo? Ao invés da nossa justiça, no caso de determinadas pessoas, não estou a descredibilizar a nossa justiça, não, mas estou a tentar descredibilizar ou vou fazê-lo. Existem determinados procuradores, investigadores, pessoas envolvidas às justiças que infelizmente elas não são sérias. Elas veem formas de tirar benefício
por parte dos meus clientes e por minha parte, do tipo, elas tentam instaurar uma certa inimizade entre eu e os clientes, de modo que eu e eles nós não consigamos nos entender. Tenhamos necessariamente que depender delas, do tipo, se queres de fato resolver os problemas, é importante que tu envolva-nos. Sem nos envolver, não tens como resolver o problema. Quando na verdade, desde o princípio, ou quando elas aderiram ao projeto, por sua vez, aderiram sem ter necessariamente que envolver um ou outro procurador. Não é que tenha necessariamente que se excluir eles, não estou a dizer isso, mas é necessário que houvesse mais transparência, mais honestidade e, sobretudo, mais informação. Porque, por exemplo, durante esses 5 anos que eu estou em Dubai, as nossas conta empresas, elas estão todas bloqueadas. Não existe a possibilidade de nós fazermos qualquer devolução tendo ainda as nossas contas bloqueadas. Ok, mas o recurso que vocês têm é totalmente inferior ao número de queixas que têm. Ok, mas é importante perceber que qualquer empresário, qualquer empresa, ela precisa ter as condições mínimas ou as condições razoáveis para que de fato ela possa proceder da forma correta. Por exemplo, como é que nós faremos a devolução das pessoas sem que as nossas contas estejam abertas? Não existe essa possibilidade. E mais, todo o processo de devolução, inclusive as pessoas que por sua vez foram devolvidas, eu tive que fazer processos não legais. E eu vou explicar como. Quando digo não legais, não porque tenha feito de forma incorreta, não, mas pelos procedimentos normais. E eu tive que, inclusive, dar dinheiro aqui em Dubai e me darem dinheiro em Angola. Do tipo, algumas pessoas que, por sua vez, queriam trocar, eu dava o dinheiro aqui em Dubai e elas, por sua vez, recebiam lá. E, inclusive, algumas pessoas que, por sua vez, assim se procederam, elas acabaram tendo determinados problemas só porque elas me estavam a ajudar. Então, existem muitas situações que são anormais ainda. E muitos políticos, sobretudo os também, que elas vão vendo processos como esse para tirar benefício. E é exatamente isso que acontece com o Planalto do Quino. O Planalto do Quino, eu apresentei inúmeras soluções aos meus clientes. Era suposto nós termos apenas 165 moradias, como já disse no princípio. Tivemos muitas situações. Tivemos inflações que as pessoas não consideram. Tivemos a Covid-19, que ficamos mais do que 6 meses parado. E com a inflação, infelizmente, tudo, absolutamente tudo, influencia ao aumento de preço, cimento, todos os outros materiais de construção, que feliz ou infelizmente, muitos deles ainda são exportados ou importados, não sei. E tem necessariamente que sair fora do mercado angolano. Isso depende também do dólar. Onde é Então, mais difícil investir? Em Angola ou no Dubai? é Angola. Ok. É Angola porque nós não temos um sistema completamente organizado para receber determinados investimentos. Por exemplo, hoje nós já estamos a fazer, e noto que há de fato algumas mudanças, sobretudo devo sim reconhecer que o presidente, bem como inúmeras entidades, têm estado a trabalhar de modo que as coisas mudem. Mas há ainda também algumas políticas, algumas ideologias que nós implementamos que elas não são confortáveis para quem vai fazer determinados investimentos, tanto por parte de estrangeiros ou por parte de empresários locais. Ok. Hoje, investindo no Dubai, olhando para a realidade atual, sente que está confortável naquilo que tem feito? Sim, muito confortável. Para ter mais ou menos ideia, Dubai, tu não tens o grau de corrupção que infelizmente Angola tu tens. Em Angola tu tens necessariamente que se associar a grandes pessoas para ter proteção, para ter... Infelizmente as pessoas não acreditam, infelizmente o sistema e o cenário que nós temos
As pessoas não acreditam que é possível, de forma correta, sendo feito as coisas de forma correta e nós termos determinado desenvolvimento e certos crescimentos. As pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que para nós termos determinados resultados é importante e é necessário estarmos ligados a certas pessoas. O que eu não partilho dessa ideia, porque eu tenho determinados princípios, determinados ideais, determinados conceitos que não se associam a muitas pessoas ou a muitas coisas. E isso diferencia-me, ou diferencia, no caso, algum mercado do outro. Ok. Por exemplo, em Dubai eu não tenho a envolvência de sheiks. Por acaso posso até ter na minha rede de contactos sheiks, Amizades. mas eu não envolvo eles para negócio. E quando o faço com questões muito bem definidas. Em Angola, infelizmente, não. Se tu trazes, por exemplo, um ministro para a sociedade, se tu trazes qualquer que seja a entidade, tens necessariamente que beneficiá-las. Tens necessariamente que trazer algum dividendo, algum percentual, alguma coisa. Não se faz com o sentido patriótico, não se faz com a responsabilidade patriótica do tipo, de fato nós devemos fazer porque queremos que o nosso país muda. Infelizmente o conceito é extremamente diferente. Acha que se o país, Angola, mudar o rótulo governamental, acaba por atrair investidores estrangeiros para o país? De certeza absoluta. Primeiro porque, por exemplo, eu vou te contar uma experiência que eu tive há coisa de alguns dias e essa não é uma difamação, não é coisa parecida, não nada a ver com isso, mas eu tive o privilégio de conversar com algumas pessoas muito próximas, né, às mais altas entidades em Angola, que por sua vez esteve a fazer um certo esclarecimento no setor petrolífero, que Angola, no caso, precisava de determinados investidores que pudessem fazer esse tal investimento que a refinaria do Lubito precisa. E é incrível que a pessoa que por sua vez esteve a fazer esse esclarecimento, peço desculpa, estava muito mal informada e, peço desculpa, muito também inocente para aquele assunto que por sua vez era de caráter sério, posso assim dizer. E aquilo diz muito sobre a forma como nós estamos, quem de fato está a conduzir e quem são as pessoas que, por sua vez, têm essa responsabilidade de atrair esse mesmo investimento. Por exemplo, se eu for fazer ou ter algum meeting com qualquer que seja o empresário para que eu o atraia a fazer determinados investimentos no meu projeto, eu preciso fazer com que essa pessoa não só esteja esclarecida, mas como convencida de que vale a pena fazer aquele investimento. Infelizmente, nós não temos isso em Angola. Nós não temos uma estrutura sólida que possa, de alguma forma, garantir e assegurar que aquelas pessoas que, por sua vez, vão fazer o investimento, elas estejam em condições não só de subtrair o valor que elas, por sua vez, estariam a investir, bem como ter outros e outros benefícios. E, infelizmente, nós ainda estamos muito frágeis, estamos muito sensíveis, muito inocentes a muitos aspectos, ou a muitos cenários. E uma área que eu, feliz ou infelizmente, tenho estado a acompanhar de fora e mesmo também a nível de determinados ciclos. Hoje nós decidimos investir no turismo, decidimos propagar o turismo, ou decidimos atrair pessoas que possam de alguma forma conhecer Angola, envolver-se com Angola, e tirar benefícios daquilo que Angola por sua vez proporciona a qualquer um que seja, a qualquer pessoa que possa visitar. Mas é importante que as pessoas entendam que o turismo não nasce apenas de uma atração só. Por exemplo, nós
aqui em Dubai, para não dizer nós estar-me a excluir como angolano, mas em Dubai recebe-se 11 milhões de turistas mensalmente. Anualmente, nós temos mais de 120 milhões de turistas. Esses 120 milhões de turistas, há uma estrutura toda ela organizada para que essas pessoas, por sua vez, quando aqui estão, não enfrentem determinadas dificuldades que elas enfrentariam se fossem em Angola. Nós não temos uma estrutura para receber, por exemplo, 20 milhões de turistas. Não temos uma estrutura sólida para receber 40 milhões de turistas. E fica a ideia de que nós precisamos de mais investimentos para que, de fato, nós tenhamos condições e estrutura para que isso aconteça. Mas é mentira, porque com o pouco dá para fazer muito. É com pequenos investimentos que Dubai se tornou hoje a grande cidade. Então, desses pequenos investimentos que nós vamos canalizar para fazer determinadas coisas, nós podíamos tirar maior proveito desse investimento que pudesse atrair mais outros investimentos. Porque mesmo que for, por exemplo, nós tivemos duas figuras, uma o Will Smith e outra o Messi. São boa. É uma coisa que Há quem não Criti- concorda com a ida de Lionel Messi a Angola. eu discordo. Eu acredito que seja bom, porque essas pessoas, elas tornam-se uma certa plataforma, né? E dão visibilidade a produtos, dão visibilidade a nações, inclusive. A Arábia Saudita não era a Arábia Saudita que é hoje, depois de ter Recebido Cristiano Ronaldo. exatamente. Então, eu não discordo do fato de ter levado essas pessoas, mas eu parto do princípio que antes mesmo dessas figuras lá irem, nós precisávamos ter um ambiente que pudesse de alguma forma receber esses turistas que, por sua vez, essas pessoas iriam atrair. O Will Smith atraiu turistas, o Messi atraiu turistas, mas se não há uma certa estrutura, se não há uma certa base, que por sua vez essas pessoas que forem atraídas usufruírem, não tem e não teria grande proveito esses mesmos investimentos. Podemos sim trazer Messi, trazer o Cristiano, trazer qualquer pessoa que seja, mas é importante que essas pessoas que nós estamos a trazer, elas não só dão visibilidade àquilo que nós já fizemos, como elas podem de alguma forma agregar naquilo que nós já fizemos. Não seria num ponto de que essas pessoas supostamente é que estariam a fazer. Olhando para a realidade de Angola, empresário Rosário que vota, um dia pensa em votar em Angola? Certeza absoluta, de certeza absoluta. Angola é o meu país, Angola é um lugar que eu sinto que preciso contribuir mais e mais. Só entendo que existem outros desafios dos quais devo antes me capacitar, me qualificar, e é exatamente o que tenho estado a fazer para que antes mesmo de eu ir dar o meu contributo, eu tenha de fato certeza, estrutura e capacidade para aquilo que eu estaria a me submeter a fazer. E eu entendo que Dubai, Brasil, Nova York, os países que por sua vez eu estou a entrar como empreendedor e que graças a Deus essas cidades ou esses estados me tenham recebido da melhor forma possível, vai de alguma forma contribuir também para o desenvolvimento ou para o contributo que eu quero dar a Angola. É verdade. Sente-se em casa quando se fala de Emirados Árabes Unidos, propriamente Dubai? Sinto porque Dubai é uma casa que pode ser eventualmente para todos. E em Dubai tu tens tudo para as grandes classes e tudo para as menos as classes inferiores. Embora que o estilo de vida que tenha sido elaborado para Dubai é mesmo de mais alta classe, no caso média e alta, mas por sua vez
aqui é um oceano de oportunidades. Por sua vez, eu nesse período que Dubai enfrenta, eu estou a ter inúmeras oportunidades. Oportunidades essas que não tenho como não tirar proveito. Se é que me permitisses, eu queria fazer aqui alguns esclarecimentos. Faça, fique à vontade. Boa, porque há determinadas pessoas que aliaram-se, como muitas, né, generais, muitos governantes, embaixadores, almirantes, inúmeras personalidades políticas que tenham se aliado para fazer alguma coisa contra o Rosário. Rosário é um jovem apenas que decidiu contribuir, decidiu dar algum contributo, no caso à sociedade angolana. Rosário nunca teve intenções ou ambições, supostamente, como às vezes é passada, de ter necessariamente que ultrapassar umas ou outras pessoas para atingir a meta ou alvo que estabeleceu. Rosário que vota é um jovem que entendeu e percebeu que existem algumas oportunidades das quais tem necessariamente que abraçar, e essas mesmas oportunidades fizeram determinadas pessoas investir, apostar, confiar, e hoje elas sentem-se lesadas, hoje elas sentem-se abusadas porque acreditam que eu tenha feito as coisas de forma prepositada ou com intenções erradas, o que não é o caso. E quem assim sente-se, eu peço as minhas sinceras desculpas. Nunca foi intencional que as coisas acontecessem da forma como aconteceram, mas feliz ou infelizmente eu tive situações com funcionários que foram totalmente desleais. Tive situações com determinadas pessoas que, feliz ou infelizmente, já não fazem parte da estrutura governamental, mas até algum período fizeram. Eu tive uma situação que trouxe-me grande descrédito mesmo, que foi o meu envolvimento com o Pimentel, Manuel Pimentel, antigo secretário de Estado do Ministério da Construção e Obras Públicas, bem como foi também administrador municipal do município de Viana. O Manuel Pimentel foi apresentado pelo comandante Rosário, na altura era o comandante do município de Talatona. Ele era o secretário de Estado na altura, e por sua vez eu senti-me segura pelo fato de acreditar que ele estava a agir de forma correta comigo. E ele me propôs a comprar um espaço na urbanização Nova Vida. Nesse período, o espaço não estava documentado, não tinha nenhum direito de superfície. Por sua vez, ele convenceu-me que, em função dos pagamentos que eu faria, ele conseguiria obter toda a documentação. Acertamos que seriam 250 milhões de kwanza. Na altura, eu fiz o pagamento de 180 milhões de kwanza, faltando apenas 70 milhões. Só que eu fiz de forma antecipada o lançamento, né, do projeto, e ele percebeu que eu teria grandes lucros, e isso despertou a ambição dele, bem como das pessoas que o rodeavam. Foi criando determinadas coisas para tirar certos benefícios, certos interesses. Eu, inocente, não sabia sequer Das intenções das dele. intenções dele, bem como o link que ele tinha, porque ele é um dos e várias vezes também assim se apresentou. Podemos buscar vídeos e ver isso. É um dos netos do Carvalho, da família Carvalho, né? Mendes Carvalho. Mendes Carvalho. Exatamente. E que é uma das famílias que tenha Um certo poder político em Angola. exatamente. Não é que eu esteja a envolver a família, é importante que fique aqui isso claro. Nem tão pouco
tenha intenções de manchar o bom nome da família, não é essa a intenção, mas é como se ele aproveitasse disso para tirar determinados benefícios. E o que acabou fazendo foi ter conversado com o administrador Cardoso na altura, era o administrador do município do Clambaquiache, para que eles fossem lá intimidar-me, no sentido de eu apresentar licenças e coisa parecida. E eu não tinha na altura. Inclusive conversei com ele e disse, olha, se de fato estejas a agir de boa fé comigo, por favor, mesmo que não sejas tu, peça ao teu advogado, que é o Dr. Graciano Paulo, que cheguemos até a administração e vamos então tirar a limpo, que de fato o terreno te pertence, porque a administração diz que não é, o terreno não te pertence, e por sua vez ele discordava com a ideia de lá ir. Ou seja, quando tentava encontrar uma solução para o problema, as pessoas Exatamente, criavam mais problemas, exatamente. mais E eu, dificuldades. e eu percebi que ele também era o diretor da urbanização Nova Vida durante algum período, inclusive tenha sido na altura nomeado pelo o antigo presidente da República, eh, e, e isso de alguma forma agregava certos valores a ele, a rede dele inclusive de contactos, e ele fazia por trás determinados contactos de modo que me dificultassem mesmo. As pessoas que por sua vez foram aderir o meu projeto foram pessoas que por sua vez eram filhos de muitos governantes, inclusive um deles que muitas vezes chocamos é o filho do Pedro Sebastião, o ex-ministro Das obras públicas, não não, é? não, não. Ex-ministro de Estado. Estado. Exatamente. Para a Casa de Segurança do Presidente da República. Chocamos muitas vezes o filho, no caso, porque ele acredita que eu tenha outras intenções, quando na verdade o que aconteceu foi eu a viver esse problema com o Pimentel e trato assim porque perdi o respeito e consideração por ele. Sei que inclusive é meu mais velho, mas feliz ou infelizmente eu tenha perdido o respeito e a consideração. E nesse período que eu ia chocando com ele fazia questão de me descredibilizar, bem como passar a ideia clara aos meus clientes que aquele projeto não iria avançar porque eu não tinha a titularidade do terreno, quando na verdade eu já havia pago a ele. Até hoje ele não Não devolve. devolveu-me esse valor. Yeah, é algo que tem acontecido. Eu escrevi para quase todas as instituições. Na altura, a governadora Joana Lina recebeu a exposição. Eu fiz para o tribunal, fiz para uma série de instituições a relatar o que é que de fato havia acontecido, mas infelizmente não Sente que a justiça ignorou as exatamente, provas sólidas que tinha exatamente, relativamente ao exatamente, Sr. Pimentel. exatamente. No meu extrato bancário do BAI, eu tenho todas as Transferências. transferências que tenha sido para a conta, inclusive não foi a conta dele, porque na altura, supostamente por ser secretário de Estado, não podia estar envolvido a essas coisas, que é um crime, né? Mas eu, acreditando que ele estava agindo de boa fé, fiz acho que é na conta da irmã ou da esposa, que é a Lídia Pimentel. Não tenho informações se é esposa, se é irmã, mas o sobrenome é o mesmo, exatamente o nome é tudo igual. Inclusive, várias vezes fomos à esquadra do Nova Vida prestar depoimento, fazer uma série de Boletim de ocorrência, exposição. fizeram atas e não deu Fizemos, em nada. não tenha dado em nada. Então, nesse período que ia decorrendo esse tal problema com ele, eu era descredibilizado pelos meus clientes porque eu já estava a receber valores de sinais que eram 24% do valor, 27% do valor. E as casas estavam avaliadas a quanto? E algumas a 60 milhões, algumas, no caso são apartamentos, né? T2, T3 Ok. e T4. Tínhamos de 30 milhões, 40. Na medida que havia alguma inflação, nós íamos fazendo alguma Alguns alteração. ajustes.
Peço desculpa. E nesse período, eu tenha colocado todas as condições necessárias para começarmos o projeto. Só que por conta dessa impossibilidade, nós íamos tendo esse mesmo impasse. E quando começamos a chocar com ele, tendo essas situações, o que é que os clientes começaram a perceber? Alguns deles sendo filhos de entidades, então eles, por sua vez, usavam desse relacionamento para criar uma certa dificuldade ou uma certa instabilidade a mim. Não faziam para a empresa, faziam diretamente para mim. E foi o que aconteceu. Foi exatamente naquele período que as nossas contas ficaram bloqueadas. E alguns fizeram determinadas exposições e era para mim extremamente exaustivo ter que ir responder processo no SIC Central ou no SIC Geral, no SIC Provincial, todos os dias ficar 3, 4 horas com o investigador, supostamente a relatar. E eu via que tudo que era feito não resumia-se absolutamente em nada, porque essas pessoas tinham uma ideia fixa e era exatamente o que elas entendiam. Eu às vezes esforçava-me a fazer determinados pagamentos para certas pessoas e na medida que eu ia fazendo certos pagamentos, elas viam que eu me esforçava, é como se elas tinham necessariamente que optar por essa via, a via do conflito, a via da força, porque era assim supostamente que elas iriam resolver. E foi exatamente através disso que eu tive necessariamente que abandonar Angola. Entendi que naquele período, ou eu descartava a possibilidade de ter que atender aquelas pessoas que faziam confusão, iam por essa via, ou por sua vez eu me submetia a isso e tinha que pagar absolutamente todas as pessoas nessa condição. Tipo, porque quando elas entendiam que tinham que fazer confusão para ter o seu valor de volta, então era exatamente o que elas tinham de fazer. E era difícil nós termos que devolver valor a toda a gente, porque tratava-se de valores avultados e com as contas bloqueadas, o que não seria possível. Então, aqui começou o choque de uma outra entidade, uma outra pessoa a ver essas situações. E é importante que fique claro que eu nunca tive intenções nenhuma que as coisas ocorressem da forma como ocorreram. Se não fossem por essas situações, nós não teríamos enfrentado os problemas que enfrentamos. E porque eu sou alguém que tenha sido escolhido para fazer isso. E se eu conseguir realizar o sonho de 5, 10, 20, 100, 200 pessoas, obviamente que eu teria resolvido e tenho a condição e a capacidade de realizar o sonho de mais e mais e mais pessoas. Do que é Mas que mais sente infelizmente falta de é isso. Angola, empresário que vota? Do que é que mais sente falta? Acho que das minhas pessoas, Sente que o Fábio. povo angolano é um povo mais caloroso em relação ao povo daqui do Dubai? Sim, sem comparação possível, porque acredito que pelo fato de termos o mesmo sangue a correr em nossas veias, é exatamente isso. Quem é família ou quem é próximo de ti, a recepção sempre vai ser diferente de quem não é. E eu entendo que se calhar Dubai talvez não seja ou não seria o Dubai que eu vejo se eu não tivesse talvez a condição financeira que tenho aqui. Eu penso dessa forma. Durante a sua trajetória toda, qual foi a sua maior dificuldade enquanto empresário? E acho que uma delas foi essa, exatamente, de eu ter entendido que tenho muito o que contribuir e como contribuir, mas infelizmente não ter o apoio ou A estrutura estrutura necessária. necessária para que de fato eu pudesse fazer isso que tenha nascido para fazer. E foi bom porque isso despertou-me a ver as coisas numa outra perspectiva. E hoje eu já não Com as experiências que paro. tem, que conselhos daria a novos empresários, a pessoas que querem começar agora no ramo imobiliário e não só?
tanto em Angola como no Dubai ou em um outro país? Rosário que Vota deu algum contributo que tenha tornado, eu acredito, que tenha tornado as coisas um pouquinho mais fácil, em vez de difíceis. Porque hoje eu percebo que algumas empresas, inclusive, tornam-me como referência para algumas coisas, tanto boas, tanto quanto más. E o conselho que eu deixo às pessoas é que elas tenham necessariamente que ser resilientes. Se querem fazer de fato coisas muito grandes, é importante que elas estejam focadas a fazer essas tais coisas grandes. E o mesmo ou o quanto de trabalho que elas têm ao fazer coisas pequenas é exatamente o que elas têm ao fazer coisas grandes. Só que nas coisas grandes tu tens uma única desvantagem, é que ela não funciona com menos tempo. Ela não funciona do tipo, começaste hoje e tens os resultados hoje. É importante que leve algum tempo. E hoje o que eu estou a fazer é exatamente um trabalho que eu já tenho feito há pelo menos 5 anos atrás. Os grandes projetos que estão a ser expostos hoje, que estão a ser marcados passos hoje, são projetos que tenham sido preparados há 4 ou 5 anos atrás. Então, eu tive que ter a paciência e a resiliência em perceber que esses seriam os atributos que eu precisava para ter necessariamente que alcançar esses resultados que estou a ter agora. Então, não deixem de forma alguma que o sistema, que o ambiente, que a situação que por sua vez estejam inseridos façam desacreditar das metas, dos alvos, dos sonhos, das conquistas que desejam ter. Se desse para mudar alguma coisa na sua trajetória, o que é que seria? Talvez eu teria tido mais calma, teria que ter mais prudência, teria que me associar com pessoas que de fato valessem a pena. Eu aprendi que antes de Deus te dar as pessoas boas, ela te dá as pessoas más. E por isso é que eu entendo que eram necessárias aquelas pessoas más terem entrado para o meu caminho. Porque eu só consigo dar o verdadeiro valor hoje das boas pessoas por ter tido as experiências com as pessoas erradas, com as pessoas más, posso assim dizer. Agora, falando de coisas boas, empresário que Boa. vota, olhando para o mercado de Dubai, sente-se que é o mercado em que o seu sucesso ficou estabilizado? Sim, O que é que podemos esperar mais do empresário que vota? Está pensando em investir em mais coisas? boa. Esperem mais, acreditem mais, porque o Rosário vai fazer coisas extremamente gigantescas. O Rosário vai fazer coisas que não só serão de alto valor para a minha carreira, como para a carreira do governo angolano, de empresários angolanos, porque eu acredito que na medida que alguém leva a bandeira de Angola aos 4 cantos do mundo, por sua vez, essa pessoa dá algum crédito a essa bandeira. Então, eu tenho certeza absoluta que, por conta também de mim, algumas pessoas reconhecerão Angola como um país bom, como um lugar bom em que as pessoas podem eventualmente se relacionar com outras pessoas. Tenho pessoas das quais devo e gostava muito de pedir as minhas sinceras desculpas e talvez se calhar seja Esse é o momento o meu certo. momento. Esse é o Verdade. momento certo, empresário que vota. Tem pessoas que sente que machucou, que gostaria de um pedido de perdão. Eu acho que não seria para os meus clientes, que por sua vez são maus, que tinham toda a ambição e interesse de nos colocar nesse ambiente, mas por sua vez aqueles clientes que eu sei e tenho certeza absoluta que eles confiaram de fato, que eles acreditaram. E eu sinto que eu tenha de fato decepcionado algumas dessas pessoas, porque umas delas não gostavam de ter lotes, não gostavam de ter zonas não infraestruturadas, muitas delas gostavam de ter o sonho que por sua vez eu tenha vendido a elas, a ideia,
a meta, o plano, as ambições, mas por sua vez, por alguma situação não tenha conseguido alcançar esses resultados fruto das impossibilidades que eu aqui já expliquei. Por isso peço as minhas sinceras desculpas. Tive 3 ou 4 pessoas que eu sinto que de fato tenha magoado, tenha ferido, porque não tenha me posicionado da forma correta. Mas essas pessoas não tenha sido intencional. Só que a ideia que tenha ficado é que de fato eu tenha feito de forma intencional. Um deles é o Henriques Cláudio, que eu peço as minhas sinceras desculpas. O Musa, que é um grande amigo, peço as minhas sinceras desculpas. O José Mabiala, peço as minhas sinceras desculpas, porque são pessoas e foram pessoas que acreditaram muito em mim, pelo menos agiram com boa fé, mas elas sentiram-se lesadas pelo fato de me terem confiado a esses mesmos passos ou essas mesmas. Essas projeções, os Essas, projetos, os sonhos deles. não tenha sido só em projetos, questões de relacionamento Ok. mesmo. E eu também peço as minhas sinceras desculpas à senhora Iola, esposa, ou a antiga esposa do Vilmo. É alguém que muito confiou, muito acreditou, e ela, por sua vez, tinha absolutamente tudo para não acreditar em mim, mas ela acreditou, e eu sinto que tenha abusado da confiança dela, não de forma propositada. Por isso peço as minhas sinceras desculpas. A senhora Josefa, peço as minhas sinceras desculpas. Josefa Bravo. Essas são de fato as 5 pessoas que eu gostava muito de pedir as minhas sinceras desculpas. Olhando para a sua trajetória, sabemos que teve também envolvido agora na escrita de um livro onde partilhou todas as informações, toda a batalha, todo o sofrimento que passou. Como é que as pessoas podem adquirir o seu livro? Olha, na verdade, nós travamos um pouquinho o livro. Travamos um pouquinho porque existem algumas histórias, alguns conteúdos que adequam-se muito ao momento da composição de projetos, né? As lágrimas que compõem projetos, que por sua vez nós entendemos que se tirarmos agora o livro, essas mesmas experiências, feliz ou infelizmente, não farão parte do livro. Então era importante que essas mesmas experiências entrassem. Ao longo dessa minha caminhada, ao longo dessa minha trajetória, eu tenha feito muitas coisas, tenho aprendido muitas coisas, porque é como se eu conseguisse de alguma forma a alcançar o céu com uma bolha, com um bailonço, alguma coisa parecida, não sei se esse é o termo correto. E quando cheguei acima, infelizmente não tinha uma estrutura que me pudesse Ou seja, suportar. sentiu que não teve bases. Exatamente. Ou seja, voou, mas sem bases Mas, sólidas. exatamente. Ok, se capacitou para as bases, sinto isso, vejo nos projetos tangíveis, Exatamente. mas gostaria que você partilhasse com o mundo os sucessos. Agora vamos falar de coisas boas. Uau. Quantos projetos nós temos que já estão a funcionar? Quantos empregados tem aqui no Dubai? Uau. Eu hoje aprendi uma coisa que é exatamente que eu trabalho em Dubai e todos os outros estados dos Emirados Árabes, que não é a quantidade de funcionários que fazem de fato as coisas correr da melhor forma. Por isso eu vou terceirizando, vou dando a outras empresas. Por sua vez, essas mesmas empresas fazem o trabalho que eu teria que fazer. E as coisas de fato têm sido funcionais. Eu ajudei muitas empresas, muitas grandes empresas, que por sua vez lançaram projetos esses que eu vendi, já desde a fase de construção. Inclusive foram
essas empresas que, por sua vez, tiveram o mérito ou alcançaram o mérito com o resultado ou com o sucesso desses mesmos projetos. Assertivamente posso dizer que eu tenha em Dubai, sem medo de errar, assim de conta rápida, 7 ou 8 projetos Já sólidos. já sólidos. 7 ou 8 projetos. Dentre eles estão em Ras Al Khaimah, em Abu Dhabi e em Dubai. Por sua vez, esses 3 estados foram os estados que, por sua vez, eu tenha alcançado esse resultado. E também um dos grandes sucessos que eu consegui obter na minha vida tenha sido o grande relacionamento que eu consegui alcançar por meio de sheiks, né? Por meio de pessoas extremamente influentes nos Emirados Árabes, que eles acabam sendo influentes em outras partes do mundo, por eles serem uma referência. Então, eles me têm aberto porta em muitos lugares. Hoje, graças a Deus, tenho pelo menos 6 a 7 relacionamentos com chefes de Estado em alguns países do mundo. Isso para mim é extremamente gratificante. Considero ser um sucesso. Eu estou totalmente maravilhado Uau, com as histórias de vida do empresário que vota. uau, Espero lhe receber em Angola uau, para uma nova entrevista, uau. mas com tudo resolvido. Muito obrigado pela Obrigado, companhia. Obrigado, eu. Sente que precisa falar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Talvez as pessoas acreditarem que eu não seja a pessoa ideal para estar onde estou hoje. Mas é importante que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa muito esforçada, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que, por sua vez, tenha feito grandes feitos, grandes sacrifícios que pudessem e que fizessem de fato valer a pena aonde estou hoje. Se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse me sacrificado, se eu não tivesse feito algumas coisas das quais eu fiz, peço desculpa. Talvez eu não teria chegado até onde cheguei, mas eu não gostava que as pessoas retirassem o mérito, peço desculpa, de que eu não seja a pessoa ideal ou não seja a pessoa que, por sua vez, faça por merecer. Só quem pode julgar é Deus. Só quem pode achar onde a gente deve chegar é Deus. É verdade. Eu conheço-te. Uau. Tive o prazer de conviver consigo. Muito Tive o obrigado. prazer de observar os seus projetos. Quero lhe dar os meus parabéns Obrigado. enquanto angolano. Obrigado. Quero lhe dar os meus parabéns enquanto filho. Boa. Gostaria muito de lhe voltar a ver em Angola. Eu vou. Situações totalmente resolvidas. Uau. Só aqui um aspas. Caso as outras pessoas que não foram resolvidas, disse que tinham um caderno com pessoas que ainda precisam ser ressarcidas. Caso elas queiram entrar em contacto, como é que podem fazer? Pessoas, empresários que também querem sair da Angola para vir empreender no Dubai. Boa. Para aquelas pessoas que, por sua vez, queiram empreender, Dubai é extremamente transparente, aberto, sério. Para essas mesmas pessoas, elas só precisam ir pelos procedimentos normais e legais. Não precisam ter necessariamente que falar comigo para esse efeito. E se quiserem ou desejarem assim o fazer, eu estaria aberto para algum aconselhamento, alguma sugestão, alguma consultoria. Mas, por sua vez, todas aquelas pessoas que têm algum compromisso com a Brightness e que sente que esteja lesada e que, por sua vez, nós ainda não tenhamos resolvido, elas precisam, de alguma forma, ir pelas vias que, por sua vez, são oficiais nossas, que nós temos estado a informar através do Instagram, inclusive o meu também.
por sua vez podem puxar esse contacto que seria por via da empresa, que é o 947 42 0908. Esse funciona apenas pelo WhatsApp. As pessoas têm necessariamente que mandar a documentação a comprovar que de fato já não esteja inserida a esse processo de loteamento, que não tenha recebido ou não tenha sido beneficiada com os lotes. Eu sei que o número é extremamente reduzido, é um número muito pequeno, assertivamente de quase 24 a 23 pessoas que não tenham ainda os seus lotes. Esses, por sua vez, podem mandar mensagem direta. Nós vamos encontrar um termo, vamos encontrar uma negociação justa, fruto daquilo que nós estamos a fazer agora. É provável que hoje a Procuradoria abra as nossas contas. Assim sendo, nós vamos fazer todo o reembolso daquelas pessoas que eu decidi reembolsar ou que a empresa decidiu reembolsar. Por sua vez, também gostava que ficasse aqui a mensagem clara que nós não deixamos ou não desistimos do projeto Planalto do Quino. Existem algumas infraestruturas por fazer que vamos completar. Existem alguns trabalhos que precisam ser feitos, que vamos fazer. Só desejávamos que os nossos clientes, por sua vez, estejam conosco e não criem os tais problemas que costumam a tentar criar, no sentido de nós não darmos continuidade às nossas obras, bem como quando envolvemos uma empresa, alguma estrutura, tanto individual ou de pessoa jurídica ou de empresas, por sua vez, os clientes tentem criar situações para que essas pessoas, por sua vez, não envolvam-se aos nossos projetos ou ao nosso plano de resolução de conflitos. Esse é o apelo, porque infelizmente com o andar do tempo, com essa apreensão de documentação, agora que houve o decreto e por sua vez nós recebemos a documentação, percebemos que algumas pessoas defraudaram-nos ao colocarem processos e pessoas que por sua vez não fazem parte dessa lista de clientes. É como se elas nos subestimassem ou acreditassem que nós não tivéssemos o controle. Sabemos que alguns deles foram colocados dentro do próprio SIC. Essa é uma informação muito séria. Não acredito que seja a instituição, acredito que sejam as pessoas, algumas pessoas que lá trabalham, que tenham assim se procedido. Sei que também tem havido muitas pessoas que aproveitam-se desse mesmo processo para tentar tirar benefício dele, mas que nós felizmente entendemos e sabemos. Agradeço a todos e, por sua vez, se possível, é importante que a comunicação ou o órgão de comunicação em Angola nos ajude nesse sentido e eles façam um trabalho de forma aprofundada. Eu faço esse apelo de forma aprofundada para entenderem o que é que de fato tem acontecido. Eles vão conseguir constatar, inclusive, que eu tenha sido roubado nas empresas dinheiros que não sejam valores normais das pessoas roubarem com multicaixa e das pessoas tirarem. E pode ficar aqui a ideia que o Rosário está a inventar, o Rosário está a criar, mas não é. São registros, são dados que têm inclusive nos extratos bancários. Muitos deles, feliz ou infelizmente, algum período não concordaram em ceder esses tais extratos porque supostamente as contas estão bloqueadas. Hoje, esses processos mesmo resolvidos, ou alguns deles resolvidos, as contas permanecem exatamente como elas estão. Agradeço muito o advogado Bruno Ching, que por sua vez tem estado a trabalhar de forma árdua para que as coisas se reponham
Penso que nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos ter bons resultados. Eu entrarei então de forma oficial a Angola e darei o meu grande contributo, porque sei que faço parte do número reduzido das pessoas que irão trazer solução para Angola. Isso eu tenho certeza absoluta. Esta foi então a grande entrevista com o empresário que vota. Desde já agradecemos a sua presença. Eu me dispenso. Sou o Ismael Manuel. Subscrevam o canal e ativem o sininho de notificações. Muito obrigado.